é o parasita mais resistente? É uma ideia. É altamente contagiosa, uma vez que se aposta do cérebro, é quase impossível se livrar dela, a menos que possamos olhar para ela sob novos aspectos conscientes, a retirando das camadas mais profundas da mente. Ela nos dominará, construirá nosso campo de percepção, a menos que encontremos onde está escondida a história de sua origem. Aqui vem até uma declaração de uma pessoa, que se chama D.W. Elk River, de Minnesota. Eu estava em um campo, em uma área aberta, quando minha esposa apontou na direção do pôr do sol. Olhei para ele e pensei, que estranho, nunca vi cores assim antes. Então me ocorreu, devo estar sonhando. Nunca havia experimentado tanta clareza e percepção. As cores eram tão bonitas e a sensação de liberdade tão estimulante que comecei a correr por esse lindo campo de trigo, dourado, e acenando minhas mãos no ar e gritando a plenos pulmões. Estou sonhando! Eu estou sonhando! De repente comecei a perder o sono. Deve ter sido a excitação. Acordei instantaneamente. Quando percebi o que tinha acabado de acontecer, acordei minha esposa e disse, eu consegui. Eu estava consciente dentro do estado do sonho e nunca mais serei o mesmo. Engraçado, não é? Como um gostinho disso pode afetar alguém assim. É a liberdade, eu acho. Vemos que realmente estamos no controle do nosso próprio universo. Por mais fantástico que pareça, enquanto sonhava e dormia profundamente, eu estava em plena posse das minhas faculdades de vigília. Eu podia pensar tão claramente como sempre, lembrar livremente de detalhes da minha vida desperta e agir deliberadamente com base na reflexão consciente. No entanto, nada disso diminuiu a vivacidade do meu sonho. Paradoxo ou não, eu estava acordado no meu sonho. Pois é, coisas estranhas, maravilhosas e até impossíveis acontecem regularmente em sonhos, mas as pessoas geralmente não percebem que a explicação é que estão sonhando. Mas nem sempre é assim. Há exceções. Às vezes os sonhadores percebem corretamente a explicação para uns acontecimentos bizarros que estão vivenciando. E sonhos lúcidos, como os relatados acima, são o resultado. Fortalecidos pelo conhecimento de que o mundo que estão vivenciando é uma criação de sua própria imaginação, os sonhadores lúcidos podem influenciar conscientemente o resultado dos seus sonhos. Eles podem até criar e transformar objetos, pessoas, situações, mundos e até a si mesmos, pelos padrões do mundo familiar, da realidade física e social. Eles podem fazer o impossível. O mundo dos sonhos lúcidos fornece um palco mais vasto do que a vida comum para quase tudo que se possa imaginar, do frívolo ao sublime. Você pode, se quiser, se divertir em um festival saturniano, voar até as estrelas ou viajar para as terras misteriosas. Você pode se juntar àquelas que estão testando o sonho lúcido como uma ferramenta para a resolução de problemas, autocura e crescimento pessoal. Ou você pode explorar as explicações dos ensinamentos e tradições antigas e relatos de psicólogos modernos que sugerem que os sonhos lúcidos podem te ajudar a encontrar sua identidade mais profunda, quem você é realmente. Esse texto faz parte de um webinário recente que eu vou fazer a respeito de sonhos lúcidos. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, ele pode já ter acontecido. E você precisa assistir esse webinário com um conteúdo incrível, porque o sonho lúcido ele é conhecido há séculos, mas até recentemente permaneceu um fenômeno raro e pouco compreendido. Eu exploro esse tema no curso The Sleep Revolution, a revolução do sono, e o aproveitamos para fazer a resenha desse filme incrível que eu vou falar agora, filme de 2010, escrito e dirigido por Christopher Nolan, com um grande elenco. Vamos ver o que esse filme revela?
Então, o filme A Origem, Inception, dirigido por Christopher Nolan e também escrito, explora a forma complexa, a interseção entre sonhos e realidade, utilizando conceitos profundos sobre as formas e níveis de sonho e o seu uso para implantar ou retirar memórias mais evidentes ou profundamente enraizadas. Então, é um filme dos Estados Unidos, de 2010, do gênero ficção, científica e ação, escrito e dirigido por Christopher Nolan, estrelado por Leonardo DiCaprio, Elliot Page, quando ainda era uma menina, Joseph Gordon-Levitt e além de Marion Cotillard, Ken Watanabe, Tom Hardy, excelente no papel, Cillian Murphy, Dilip Rao, Tom Berenger e Michael Caine. Só tem gente fera nesse filme. Então, nesse filme nós aprendemos sobre os níveis de sonho e realidade. Eu vou dar uma entrada nisso profunda e uma longa discussão. Não vai ser uma resenha curta, já garanto. Então, no filme, os personagens utilizam uma tecnologia que permite compartilhar sonhos e navegar por múltiplos níveis oníricos. Então, a inserção, da onde saiu o nome do filme em inglês, Inception, que significa inserir ideias na cabeça das pessoas, é o processo de implantar uma ideia no subconsciente de alguém, fazendo com que a pessoa acredite que a ideia é original. Bem, isso é o que acontece com a humanidade. Ela está sempre dormindo, em estados oníricos e sendo inserida em sua mente por o sistema, inserindo memórias e informações que ela assume como sendo ideia dela, gosto dela, a minha vontade, e atua dessa forma. Então esse assunto é muito, muito importante para que a gente possa compreender o quanto se manejam as pessoas. E nesse curso Delusions, que foi o último que eu fiz a minha sequência de webinários no YouTube, mostra muito bem isso. Então, para isso, a equipe cria cenários e narrativas complexas nos sonhos, explorando as emoções e relações pessoais do alvo. Então, no caso, Robert Fisher exploram sua relação com o pai para plantar a ideia de desmantelar o império que eles tinham empresarial. Então, cada nível vai representando uma camada mais profunda do subconsciente, onde o tempo se dilata em relação ao nível superior. Então, essa estrutura remete à teoria dos níveis narrativos, e que vai envolvendo a inserção de narrativas secundárias dentro de uma principal, criando uma complexa teia de histórias interconectadas, que de fato é fascinante. Então, se você já assistiu esse filme, porque ele é de 2010, essa resenha vai deixar tudo tão visível, tão claro para você. Talvez você não tenha entendido o filme na época, ou entendeu e não da forma como eu vou falar agora. Então, mesmo que ele esteja, eu já vou avisando, cheio de revelações, então você não vai ficar nervoso comigo se assistir o filme depois para relembrar a história. Agora, se você nunca viu esse filme, devido ao número de e a forma como eu vou conduzir, o número de informações que eu vou dando sobre o filme e a forma como eu vou conduzir essa resenha, eu fortemente recomendo que você assista o filme primeiro, para não estragar a ideia do filme, e no final, já com a ideia do filme bem clara, você venha e assista essa resenha. Depende do seu ponto de vista, porque você nunca vai poder assistir esse filme com os mesmos olhos se me acompanhar aqui. Bom, aviso sobre os spoilers já dado, podemos andar. Então, o conceito central do filme é esse, do Inception, ou seja, a inserção de ideia no subconsciente de alguém, sem que a pessoa o perceba. Então, essa prática é mais arriscada do que a extração de informações, pois requer que a ideia implantada seja percebida como originária pelo próprio indivíduo. Para isso, os personagens precisam descer por vários níveis de sonho, alcançando as camadas mais profundas do subconsciente. Então, projeções, memórias e traumas psicológicos são sempre os aspectos utilizados para que se conheça bem o alvo e para que ele possa ser manipulado. Então, no filme aparecem projeções, memórias e traumas psicológicos que literalmente encarnam na forma de uma realidade manifestada que vai se desdobrando
a título do inconsciente. Essas projeções no filme representam essas manifestações do inconsciente dos sonhadores e geralmente envolve dois níveis: a do que está gerando o sonho principal, que eles chamam de arquiteto, mais ou menos igual no filme de Matrix, o termo, que é um termo maçônico, né? Então, o grande arquiteto, que também vem do mundo pitagórico, o contexto, e essa é a origem, talvez, do registro do termo o grande arquiteto, mas dentro do sonho, existe o sonho do que está sonhando no sonho do arquiteto, que também introduz o seu subconsciente no meio, principalmente se ele reconhece locais. Então, por isso que geralmente aquele que está projetando o sonho principal, que é o arquiteto, não deve utilizar elementos do mundo real, e sim tudo criado, e não utilizar cidades ou locais que sejam reconhecíveis pela equipe que está ali no sonho, agindo em conjunto, para que eles não introduzam o seu subconsciente por causa de reconhecimento de memórias. Então sua memória inconsciente vai entrar na cena, e isso é um problema, é uma das coisas que acontece o tempo todo com o personagem principal. E esse personagem principal é o Cobb, onde tem uma esposa, que a gente não entende, saber que é a esposa logo de cara, que atua como um mal, o nome dela é Mal, uma esposa falecida, que aparece como uma projeção e que interfere nas missões, simbolizando a culpa e o trauma não resolvido de Cobb em relação a ela. Então ela atua como uma resistência e sempre atuando como antagonista em relação às intenções dele dentro da sua missão secreta lá dentro. Então a presença constante de Mal nessas missões indica sua incapacidade de superar esse estado subconsciente que o afetou profundamente devido a essa morte dessa esposa, e que gera danos à equipe e à missão em projeto. Os personagens utilizam totens para distinguir entre sonho e realidade. Então, Cobb utiliza um peão que, por exemplo, gira indefinidamente nos sonhos, mas cai na realidade. Essa ferramenta simboliza a busca por uma âncora na percepção da realidade, questionando a natureza subjetiva da experiência humana e a dificuldade de discernir entre o real e o imaginário. Então, se o peão ficava girando sem parar, era um sonho. Se ele girava e começava a bambolear e caía, era a realidade. Outro aspecto para saber se era real ou não é olhar na mão de Cobb e ver se ele estava usando a aliança de casamento, ele estava no sonho. Se ele estava sem a aliança, isso representa um mundo real. Bom, para quem gosta desse ângulo ou a interpretação a nível de psicanálise, a origem pode ser vista como uma exploração dos mecanismos de defesa da mente, como a repressão e a projeção. Os sonhos compartilhados permitem acessar desejos reprimidos e traumas, oferecendo uma metáfora para o processo terapêutico de trazer conteúdos inconscientes à consciência e à resolução de cura. Bom, essa é uma versão útil, não é a minha predileta, mas para quem gosta da versão pode ser interessante. Os personagens principais, então, porque nós vamos ter que desenvolver a história, é Don Cobb, C-O-B-B, personagem feito pelo excelente ator, mas não gosto como persona, mas como ator sim, Leonardo DiCaprio, especialista em extração de informações do subconsciente durante o sono, e ele é assombrado então pela presença da esposa. Sua jornada no filme é um tanto profissional quanto pessoal, buscando redenção e a possibilidade de retornar aos filhos no mundo real. Arthur, que é o personagem mais interessante, o ator é fantástico, Joseph Gordon-Levitt, parceiro de Cobb, responsável pela pesquisa e logística das operações. Ele é meticuloso e mantém o controle das missões, ele é a mente racional da coisa, garantindo que tudo ocorra conforme o planejado. Aí entra a personagem Ariadne, o fio de Ariadne, né, que leva até o Minotauro e faz com que possa voltar a sua viagem de retorno. Uma talentosa estudante de arquitetura recrutada para projetar os labirintos dos sonhos.
Ela rapidamente compreende a complexidade do mundo onírico e se torna essencial para a equipe. Então, Ames, Tom Hardy, excelente ator também, um falsificador capaz de assumir a identidade de outras pessoas dentro dos sonhos, adicionando camadas de engano às missões. É uma espécie de Loki. Sua criatividade e adaptabilidade são cruciais para o sucesso das operações. Robert Fisher, que é o Cillian Murphy, é o herdeiro, alvo da segunda missão, herdeiro de um império empresarial, é o alvo da inserção planejada pela equipe de Cobb. Sua relação complexa com o pai é explorada para implantar a ideia desejada em seu subconsciente. E Mal, Marion Cotillard, esposa falecida de Cobb, aparece como uma projeção de seu subconsciente, frequentemente sabotando as missões, e representa a culpa e os conflitos internos de Cobb, sendo uma personificação de seus traumas não resolvidos. E faltou o personagem totalmente importante e fundamental, que é o ator Ken Watanabe, fazendo o papel de Saito. Então, o Saito que comanda toda a bagunça do objetivo dele, e a história já já vai sair para você. Então, o Leonardo DiCaprio faz o papel de Don Cobb, um ladrão especializado em extrair informações das pessoas durante os sonhos, incapaz de visitar os filhos. Cobb tem a chance de os ver em troca de um último trabalho para o Saito, fazer a inserção, plantar a origem de uma ideia na mente de um rival da empresa de Saito, né, que é o seu cliente. Então, as filmagens passaram por 6 países e 4 continentes, começando em Tóquio, por causa do Saito, né, em junho de 2009 e terminando no Canadá em novembro do mesmo ano. O compositor Hans Zimmer compôs a trilha sonora do filme usando trechos da canção mais famosa de Edith Piaf. Inception teve um orçamento oficial de 160 milhões de dólares dividido em custo entre a Warner e a Legendary Pictures e alcançou 823 milhões na época e um pouco mais, que é bastante, digamos assim, mas hoje em dia nenhum filme como esse talvez chegue a essa marca, a não ser que seja como esses da Marvel, que estragou nos últimos, mas no final acabou alcançando uma excelente marca com este último que fizeram com uma mistura de vários super-heróis, então trazendo a ideia de um passado. Quando eles querem, eles conseguem, juntando a turma toda, mas Wolverine e Companhia Limitada, mas o objetivo do cinema hoje não é exatamente ganhar dinheiro, e sim implantar memórias e desconstruir a mente, retirando memórias e inserindo memórias. É por isso que os filmes estão tão ruins. E é de propósito para fazer todo um condicionamento. Note, condicionamento é inserção de memórias, e a péssima qualidade, a maneira de apagar o cérebro e diminuir a cognição, é uma maneira de apagar memórias. Então, nós temos a mesma ação sendo feita na humanidade sem que ela perceba, porque ela está dormindo. Então, esse filme foi indicado para o Oscar, 8 Oscars, mas só ganhou só em fotografia, melhores efeitos visuais, som, mixagem, essas coisas assim. Então, qual que é o enredo para você que não assistiu o filme? De novo, é spoiler, e para quem assistiu, lembrança. Don Cobb, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, juntamente com seu organizador e braço direito Arthur, que é o que eu acho mais interessante, flecha, Arthur significa flecha, estão em uma missão de invasão na mente do poderoso empresário japonês Saito, usando a técnica de espionagem industrial através dos sonhos. Interessante é que a dor que aparece no filme, sentida nos sonhos, é uma forma de acordar do sonho, sentindo dor. Então você não morre no sonho, você simplesmente acorda do sonho, mas sente a dor, coisa que não acontece em um sonho de fato, nem mesmo um sonho lúcido. A pessoa é capaz de sentir a dor, embora áreas do cérebro reajam significativamente no sonho lúcido em equivalência ao que está acontecendo com a pessoa, o que envolve envolvimento físico, mental, emocional. Então você pode mapear o cérebro da pessoa
muito bem em função da resposta muito mais equivalente à questão de vigília durante um sonho lúcido do que durante um sonho normal. Então isso está, de certa forma, preciso no filme, apenas a questão da dor é que não está correta. Então Cobb carrega consigo esse totem na forma de peão, que originalmente pertencia à falecida Moll para determinar que ele está sonhando ou não, e ele o usa constantemente, porque o que acontece é que você entra no sonho, agora vai doer, você entra no sonho e você nunca sabe o começo do sonho, você só sabe que você está no sonho. Então quando você se lembra do sonho, você está no sonho. Isso é equivalente a uma reencarnação, que as pessoas assim consideram, porque foram condicionadas também ao padrão espírita da coisa. Isso se chama reencarnação. Embora isso não exista dessa forma, ok, não vamos discutir isso aqui. Se quiser, os meus cursos estão à disposição para solucionar o problema. Mas quando você reencarna, oficialmente, você não tem lembrança da vida passada. E você não tem lembrança do que aconteceu antes, você só lembra do quadro de informação a partir do momento em que você passou a ter uma vida nessa realidade, ou seja, nesse sonho. No filme, isso é jogado com precisão, porque é o que acontece no mundo dos sonhos, e isso apenas prova que estamos em um mundo do sonho. Porque você está neste mundo de sonho, sonhando de estar acordado, e não se lembra de nada antes. Ah, mas eu me lembro desde que eu era bebê. Ok, mas é o mesmo sonho. Então você tem uma história, uma narrativa num sonho. Mas o que acontece é que no sonho sonhado, dentro do sonho da realidade, você sonha quando vai deitar à noite, né? Você nunca lembra como o sonho começou, apenas como ele está se desenvolvendo. É como a memória anterior é perdida, e isso é exatamente a prova de que estamos vivendo um sonho. Eu não vou discutir muito isso aqui, senão a gente fica até amanhã, e não é a intenção, temos cursos para isso. Então, nesse meio dessa operação, em que Cobb estava tentando então extrair informações do Sato, antes que o Saito contratasse ele, a Mal aparece, o seu subconsciente de Cobb aparece e atrapalha e sabota a missão. Então Saito revela que ele estava, na verdade, fazendo um teste para o Cobb, e a equipe dele, para saber se eles tinham capacidade de fazer uma inserção e não uma extração, ou seja, usar os sonhos de uma pessoa para implantar a origem de uma ideia. Então, a inserção seria usar o sonho da pessoa para implantar a origem, porque a pessoa, quando recebe um implante de memória tão impactante que ela não localiza como isso foi parar na sua mente, ela o assume como seu. E a partir desse momento ela vive, e por isso se chama origem, é um implante original. A memória original. Nós temos muitas memórias originais que nos dão sentido de vida. E nós achamos que então a nossa vida é assim. Então, essa memória implantada original é uma memória extremamente intensa e que foi fundo no ser e está totalmente inconsciente, porque a partir dela um monte de aspectos e padrões e crenças e formas de atuar vão se desdobrando em função dessa ideia original, ok? Então, quando o velho Fisher morre em Sydney, Saito e a equipe dividem um voo com Robert Fisher para Los Angeles a fim de sedá-lo. Com Fisher inconsciente, eles entram no sonho de Yusuf, que então atua como um arquiteto, em uma área metropolitana chuvosa, e sequestram Fisher. Entretanto, são atacados pelas projeções treinadas do inconsciente de Fisher e Saito é ferido gravemente. Então, acontece que Fisher também tinha um treinamento contra a penetração em seus sonhos
e ele é tão bem treinado que ele se defendia. Isso acontece com pessoas que têm uma mente forte sobre certos aspectos. Então, as projeções que são feitas é tentativa de implantar memórias, ou até o que se chama de invasões de seres de outras realidades sobre a mente da pessoa que está sonhando, ela é protegida. Então, essa pessoa ou se defende, que então impede a penetração em seu sonho, e quando a pessoa sonha conscientemente, isso é uma realidade, ou então ela simplesmente tem um processo de criação no sonho de uma maneira de defesa, que pode ser como um exército de defesa contra o ataque à sua mente. É isso que aparece nesse filme, nessa fase. E tem um aspecto interessante que é assim, eles vão entrando em níveis mais profundos e sedativos. Então, geralmente, quando eles estão com o sedativo base, digamos assim, no sonho compartilhado, se eles morrem no sonho, eles acordam. Ou podem ser acordados por coisas que lhes chamam a atenção e que, inclusive, o que acontece lá em cima, uma expressão que um deles utiliza, o que será que está acontecendo lá em cima? Porque os sons quando você está com um sonho lúcido, existe uma parte de você consciente do mundo real, uma pequena parte, mas você não ouve o mundo real tal qual e não o vê, você o interpreta. Então você recebe imprints de vozes, é a história de Deus falar com a pessoa, geralmente é porque ela está dormindo, literalmente, ou então recebe influências do mundo a priori, que é o mundo real, sobre o sonhador no sonho lúcido. Então essa influência pode ser na forma de uma voz, mas ela sempre vai ser interpretada de uma outra forma. Ela recebe a mensagem, mas ela não recebe a mensagem pura. Ela recebe através de simbologias ou de representantes ou de um novo cenário. Então, exemplo, o momento em que o Leonardo DiCaprio estava sendo jogado numa banheira de água para despertar, a água invade o sonho dele como um momento assim, de quebra de simetria do sonho, mas a água da banheira, onde ele estava sendo jogado para que ele despertasse, porque ele estava profundamente adormecido, ela entra no sonho dentro da cena do sonho, não como uma banheira, e assim como água entrando no sonho. E eles reconhecem isso, então eles reconhecem a música que toca no mundo real e eles escutam no mundo dos sonhos, desse sonho lúcido, e já sabem que aqui estão chamando para que eles acordem. Então é uma espécie de despertador. Ou então, quando ocorre a quebra de simetria da cena, como é o caso dessa água entrando, que eles sabem então que estão sendo despertados aquilo que eles chamam de kick. É como se fosse um chute para que eles pudessem despertar. Essa é uma parte importante. Então, devido a essa influência de sedativos, se eles entram em sedativos mais profundos, eles não conseguem despertar. E aí eles podem morrer no sonho devido à sedação, porque eles não vão despertar mais, e entram no mundo do limbo. Então, nesse limbo, eles podem ficar presos durante muito tempo ou conseguem voltar, mas com uma grande dificuldade por um tempo indefinido. Okay? Então, Cobb revela a Ariadne que ele passou anos nesse limbo com o mal. Então, ele envelheceu com ela era meio psicótica, na minha opinião, queria ter uma vida só com ele, separada só com ele, e até abandonou os filhos lá, com os pais dela, para que ela ficasse no mundo da casinha só com eles. Para mim, é uma pessoa que não batia bem na cabeça, né? E aí, para ele poder voltar para o mundo dos filhos, porque a cada 5 minutos no mundo real é um ano nos sonhos. Então, para ele voltar para o mundo real, depois de, sei lá, 50 anos vivendo junto com ela no limbo, ele implanta uma memória nela sobre a questão dela achar que aquele mundo que ela estava vivendo não era o mundo real e que ela precisava voltar para o mundo real. E foi assim que ela, enfim, quis voltar para o mundo real
e reencontrar os filhos. Então, Ames muda a sua forma para que Peter Browning, o padrinho de Fisher, né, para convencer o Fisher a, então, por diversas técnicas, de quebrar todo o império, mas a coisa não vai funcionando bem. Então a equipe entra numa van, entra em um sonho ainda mais profundo, e aí é toda uma história de sincronização que vai gerando um sonho dentro de outro sonho. Não vou contar toda essa parte porque eu acho que é desnecessária. O que é mais importante dizer é que no final, enfim, ele consegue fazer a inserção da ideia e realmente Fisher acaba dividindo o império do pai, fazendo com que Saito e sua empresa pudesse continuar existindo e outras mais, porque o império estava ficando tão poderoso que nenhuma outra empresa poderia continuar a existir. Então no final acaba dando certo e o Saito honra a dívida que ele tinha com o Cobb, de ele poder voltar a ver os filhos. Então ele faz um acordo lá, porque o Cobb ficou acusado de ter matado a esposa, quando na verdade ela se suicidou por causa da história, da inserção da memória nela, de que nenhuma realidade era real. Então ela se jogou do edifício na cara dele, dizendo para ele que ela iria se jogar e que ela não iria morrer, e que eles iriam acordar para a realidade real, só que essa era a realidade real. E quando ela se jogou, ela morreu e ele foi acusado de ser o responsável pela morte da esposa, e ela morreu porque ela já tinha uma tendência meio psicótica, na minha opinião, e então ela era muito predisponível à inserção de memórias. Note, tem pessoas mais predisponíveis à inserção de memórias e pessoas menos predisponíveis à inserção de memórias. Isso faz uma grande diferença em relação a o que acontece no mundo real. É por isso que existem pessoas que estão percebendo o que está acontecendo no mundo e essas contam para as outras o que está acontecendo e elas dizem, não, é teoria da conspiração. Imagina que eles fariam isso com a gente. Então essas são as facilmente atingidas por uma inception. Tá? E para elas, essa ideia é delas, o mundo é delas, e por mais que você prove, você não consegue convencer, elas atuam e funcionam em função disso, inclusive contra aquele que está tentando fazer elas acordarem no sonho devido à inserção da memória. Então no filme o Saito honra, limpa, porque ele era poderoso, com a história toda sobre que os Estados Unidos, se ele voltasse para os Estados Unidos, ele seria preso, aquela coisa, ele não podia ver os filhos. Ele consegue limpar toda a história, não se diz como, só se diz que ele tinha um grande poder ali no meio dos políticos. Então, Cobb volta para os filhos, ele roda o peão dele e o peão começa a bambolear e deixa você sem ver se o peão cai de vez ou não, mas fica para cada um a interpretação. A minha interpretação é que ele conseguiu sim voltar para o mundo real e pelo menos com a esposa morta, os filhos, ele conseguiu obter de volta e aí então a parte mais agoniante para ele foi liberada. Agora vamos entrar em alguns aspectos muito importantes em relação ao filme. Tem um aspecto importante que é o nome do Cobb, é C-O-B-B, mas Cobb em inglês é espiga, né? Tem várias possibilidades de simbologia. Cobb também é cobra. E também pode ser mistura, né? Então a palavra como pode ser cabeça de cobra, né? Uma extensão metafórica a todas as questões na língua germânica de origem e de desenvolvimento de algo que utiliza várias partes e que é uma cabeça que pode ser a de cobra e então você enxerga como uma espiga cheia de informação. Bom, é difícil saber por que ele escolheu o nome Cobb, mas eu acho que é principalmente por causa da serpente que sabe das coisas. Bom, nós temos aqui vários aspectos de frases que nós precisamos utilizar
E eu vou agradecer aqui, principalmente a um aluno que hoje é meu amigo, Michel, que ele anotou muito bem as frases do filme e que me deu uma grande vantagem para poder explorar as principais frases do filme ditas e tirar o suco, que é o que nós precisamos fazer. Uma delas é: uma mente preenche automaticamente uma informação que está tentando proteger. É como quando eu falo, quando certo personagem da história religiosa nunca existiu, e num curso inteiro mostro, aliás, em 2 cursos, porque precisa de um banco de dados enorme, entre 2 cursos eu mostro toda a arquitetura da história, e você apresenta isso para certas pessoas, e elas não querem ouvir, não querem escutar, e começam a criar justificativas para dizer que existiu. Então, a mente resiste à ideia inserida. Ela automaticamente começa a gerar justificativas e quer viver mais daquilo. Então, quanto mais você tenta tirar, mais a pessoa reage, tentando se proteger, porque ela não quer largar aquele mundo, aquela informação de forma nenhuma. Aí tem mais a parte assim, importante no sonho não é o visual, é a sensação. Porque todos olham para mim, diz ele, porque o meu subconsciente sente que alguém está criando esse mundo. Então você tem o sonho criado pelo arquiteto e tem o que está, o agente, o experienciador do sonho, que está lúcido no sonho, vivendo esse sonho. Mas a partir do momento em que ele começa a mudar as coisas e começa a se introduzir demais naquele sonho, os personagens do sonho começam a olhar para ele, seja ele o arquiteto ou seja ele o experienciador, como um perigo, porque toda a arquitetura quer continuar existindo. O sonho quer continuar a existir. Então, ele reage àquele que o tenta alterar. E isso diz muito dentro do nosso mundo real, que é um sonho de que estamos sonhando, de achar que estamos acordados enquanto estamos sonhando, né? Então as pessoas reagem quando alguém, como eu, tenta lhes dizer o que está acontecendo, e tantos outros, mas eu sou um exemplo, e as pessoas não querem ouvir. Então essas são as que têm o maior nível de inserção de dados falsos e manipuláveis. Então essas pessoas são as que reagem contra esse tipo de tentativa de extrair a memória falsa. Então o arquiteto gerava circuitos fechados, uma espécie de paradoxo, para que dentro dos sonhos, aquele ataque entre as formas de defesa do sonho, no inconsciente dos que estavam no sonho lúcido ou do próprio arquiteto, demorassem mais para atacar, porque vão atacar, né? Mas então, através de criar um labirinto muito bem criado, as projeções não conseguiriam atuar tão rapidamente, eles teriam mais tempo. Portanto, quanto melhor o labirinto, mais tempo temos para as projeções nos atacarem. Tem uma cena lá onde eles vão buscar aquele químico suposto lá do boteco de 1800, nas garrafinhas, onde tem várias pessoas compartilhando sonhos com níveis muito profundos de sedativo. Eles foram atrás desse químico por causa disso. E isso já era uma prática comum para ele, onde várias pessoas ficavam sonhando por 3 a 4 horas por dia. E isso era possível devido a um nível de sedativo muito, muito profundo. E elas faziam isso porque era uma maneira de, fugir da vida real, 2, elas achavam que aquele era o mundo ideal para elas. Então, elas ficavam assim, nesse composto, chegando a cerca de 40 horas seguidas, uma coisa de louco. Isso significa que as pessoas estavam fugindo. Então, pessoas, geralmente idosos, queriam fugir da vida real. E isso é um paralelo com a questão do metaverso, e que será uma fuga extremamente entusiasmante para muitas pessoas que irão buscar o padrão do metaverso exatamente para exercer uma fuga de realidade. Então o sonho se torna a realidade, é por isso que
Enfim, quando começarem a oferecer a fuga e até a eliminação dos corpinhos, muitas pessoas irão exatamente pelo mesmo paralelo que é feito nesse filme. Então, falando da ideia original, diz lá, a semente que plantarmos na mente de uma pessoa irá virar uma ideia. E essa ideia irá definir essa pessoa, mudá-la por completo, porque é o que acontece. Toda a engenharia social, essa inserção de novas ideias socioculturais e ideias econômicas, etc., tudo isso gera na pessoa um novo ser. É por isso que hoje nós comparamos um jovem de hoje, olhamos para um jovem de 80 anos atrás e é absurda a diferença. Então essa diferença é baseada em que este ser é fruto da inserção de informações, inserção de memórias. Ele se define porque alguém o definiu. Mas igualmente aquele de 80 anos atrás também se definia porque alguém o definiu. Bom, aonde está a forma de você não ter isso na sua cabeça? A busca do si mesmo. Mas para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é despertar para esta realidade. Não, você não vai despertar subindo na montanha e fazendo ok? Nem tomando ayahuasca. Aí vem uma frase muito boa, se esse sonho é meu, por que não consigo controlar isso? Digamos que você acorde no sonho. Uma parte você consegue controlar, outra não. Você tem duas formas de sonho desperto. Uma é como o observador. Você observa e sabe que está acordado. E a outra, que é o nível acima, acorda no sonho, você está acordado e você se torna o arquiteto. Está consciente de ser o arquiteto. Só que você tenta mudar o sonho. Tem coisas que você consegue mudar, mas há uma resistência imediata ao seu comando de tentativa de alteração. Porque existem duas mentes entrando em ação aí. A sua mente executiva, que está fraca no sonho, que é a mente racional, e a mente mais forte é a mente criativa. Ela tem ideia própria. Ela pensa por ela. Ela quer usar os elementos que estão em você e que não estão em você para criar de acordo com a vontade dela. Você é um fractal, você é composto por uma série de partes, isso eu já venho mostrando em vários cursos, está em webinários. Portanto, a questão toda, dentro do sonho lúcido, como dentro desta vida, é você entender que você tem que subir em gradiente para dominar. Então, o treinamento através de um sonho lúcido, para você dominar o sonho, dominar a mente criativa e ser um criador consciente e racional por vontade, determinando a sua vontade sobre o sonho, é exatamente o que você tem que fazer neste sonho, sonhando de achar que está acordado. É aqui que você tem que fazer isso. Enquanto você não se transformar em uma pessoa lúcida, racional, você não vai conseguir isso. Então é um bom treinamento entender o que é o sonho lúcido. Então tem duas frases boas aqui. A sua culpa se torna real num sonho. É o que lhe dá poder. Mas você não é responsável pela ideia que a destruiu. E se você quiser sucesso, você precisa se perdoar, porque tudo que aparecer no sonho para te atacar está ligado com os seus conceitos de culpa e outras coisas a mais. Então ele diz assim também, chama a nossa atenção a estranheza do sonho, fazendo o seu subconsciente procurar pelo sonhador. O subconsciente procura pelo sonhador e o identifica. Sempre no sonho algo vem até você. Então a atenção e a estranheza que ocorre durante um certo tempo, ocorre então a mudança do padrão do sonho, daquele que estava observando para aquele que se integra no sonho e passa a talvez ser atacado, né? Então o jeito mais fácil de testar a si mesmo é tentar lembrar de como chegou a esse lugar. Podemos não acordar, entrar no estágio de sonho mais profundo. E aí a pergunta é o que você se lembra antes desse sonho?
Pense. E por que é tão difícil lembrar? Como se lembrar de um sonho em que você acorda? Isso leva anos de prática. Tem uma outra versão da frase que eu falei logo no começo. Uma ideia é como um vírus resistente, altamente contagioso. A menor semente de uma ideia pode crescer para definir ou para destruir você. A menor ideia contém o seu mundo. O pensamento simples é que muda tudo. A ideia faz você questionar sua realidade. Então, não é só questão de profundidade se vai fazer inserção precisa de imaginação. Você precisa da versão mais simples da ideia, que é a origem, para ela crescer naturalmente na mente do sujeito. A versão mais simples é o que estava te definindo antes. É uma origem. Porque assim, você quer uma nova ideia para uma nova definição. Então, o que fazem dentro da humanidade hoje é o que se chama de uma arte sutil. Vão construindo novas ideias, mas sempre utilizando o elemento anterior. É o que eu sempre falo nos webinários, nas minhas aulas, chamo de algoritmo padrão. Então, essa ideia simples é o algoritmo padrão que te definia antes. É ali que eles vão atacar e vão dar uma nova dimensão, que pode ser oposta. Por isso que se usam sempre os mesmos padrões para dominar a humanidade. Não vou explicar isso aqui, porque você tem isso tudo nos meus webinários e principalmente nos meus cursos. Então a ideia inserida na mente do herdeiro no final, para que o império fosse dividido, deu certo, porque eles foram a origem do problema, do dilema entre o filho e o pai naquele grande e fantástico império que o Saito queria destruir. Então, se você ainda não entendeu e está confuso, vou fazer uma síntese aqui, que é a síntese até do meu aluno amigo, Michel. Ele disse, dá para fazer muitas analogias sobre o filme. O totem é a nossa capacidade de manter o foco em algo. A atenção é que torna o momento puro, sem interferências, a ideia simples, mas original. A realidade coletiva é um grande sonho onde nossos sonhos estão inseridos. Compartilhamos aspectos de um mesmo sonho, mas cada sonhador impõe sua própria dinâmica no seu sonho. Isso que eu chamo de realidade bolha. Extração e inserções de ideias no subconsciente ocorrem a todo momento. Extração são memórias em nós sendo apagadas. Inserção são ideologias implantadas no momento presente. Compartilhamos sonhos, ora sendo sonhador com propósitos definidos, ora sendo o sujeito que povoa os sonhos de alguém com nossas influências. Morrer dentro de um sonho é quebrar um padrão e gerar um impacto de reação. Acordamos quando algo nos impressiona. Quando estamos percebendo o totem, mantendo o foco, estamos acordados. Quando estamos distraídos, estamos sonhando por simulações de outras fronteiras. Sonhos sem lucidez podem ser alterados pelos outros, por sujeitos externos. A distração gera inserções no subconsciente. Ó humanidade que dorme em pleno sonho e profundamente drogada. A extração é uma forma de alcançar as camadas mais profundas dos sonhos, obtendo a sensação singular da experiência no tempo. Vivemos dentro de um sonho compartilhado, onde nossos sonhos fazem parte de outras inserções. Influenciamos e somos influenciados. Invadimos o sonho de alguém e deixamos, por vezes, ser povoados pela ideia desses outros. Compartilhamos sonhos, criando novos desdobramentos de sonhos dentro de um mesmo sonho coletivo. Cada sonho cria um subconjunto de sonhos, com alternativas variadas. A gente sonha, síntese de um sonho de alguém. Sonhamos o compartilhamento de vários sonhos, moldando o nosso próprio sonho.
Estar acordado é estar criando sínteses, fluindo pela energia do espaço temporal. Estar dormindo é estar fora do espaço-tempo, abrir portas inconscientes e um limbo alternativo. Estar dormindo é viver em um looping restrito de memórias, um circuito fechado com poucas alternativas. A ideia é simples, é a ideia original, é o ponto inicial que estão sempre usando contra nós. Caso da humanidade, um pecado original, uma origem de submissão a um Deus, uma forma de sermos inconscientemente ignorantes, submissos, errantes, sem poder nenhum. E a partir disso, a humanidade se veste com novas narrativas, mas essas ideias originais estão sempre presentes, inseridas em uma humanidade que resiste em buscar um totem chamado conhecimento da verdade e despertar. O recado foi dado. Espero que tenha gostado da resenha. Agradecemos ao Michel pelo excelente texto e abraços. Até a próxima.